Olá, eu sou Kelly Tiburcio, diretora do filme Não Grita. E esse vídeo é para te explicar por que eu sumi, por que as postagens na página pararam do nada. Não foi do nada, teve uma razão. E eu tô aqui para te explicar isso hoje. Essa semana eu tava navegando na internet e li um texto muito interessante na página Mentes Insanas, que é muito pertinente pro que a gente vai discutir, então eu vou ler bem rapidinho pra vocês. Se você pegar um sapo, colocá-lo em uma panela de água e trazê-lo ao fogo, verá algo interessante. O sapo se adapta à temperatura da água, fica dentro e continua a se adaptar ao aumento da temperatura. Mas, quando a água atinge o ponto de ebulição, o sapo que gostaria de pular da panela não pode, porque está muito fraco e cansado devido aos esforços que fez para se adaptar à temperatura. Alguns diriam que o que matou o sapo foi ferver a água. Talvez o que matou o sapo foi sua incapacidade de decidir quando saltar. Portanto, pare de se ajustar a situações erradas, relacionamentos abusivos, amigos parasitas e muitas outras coisas que te esquentam. Se você continuar se adaptando, corre o risco de morrer por dentro. Profundo. Claro que, gente, não maltratem bichos, seres humanos, não maltratem ninguém. Mas é um dispositivo para fazer a gente pensar na nossa vida, nas coisas que a gente se submete. Então, em 2017, eu comecei a estudar numa escola de cinema aqui no Rio. E eu preciso dizer para vocês que eu fui muito feliz nessa escola. Eu aprendi muita coisa, eu tive professores incríveis. E certamente eu posso dividir minha vida, minha carreira, meu autoconhecimento entre antes e depois de ter passado por essa escola de cinema. Mas também passei por umas situações muito complicadas que me levaram, no final de tudo, né, como sapinho, tentando pular, né, mas os danos que isso causou na minha cabeça, né, no meu corpo foram danos muito pesados, e aí eu precisei de um tempo para retomar as atividades com o filme. Vou contar para vocês rapidinho, vou tentar resumir, né, tudo o que aconteceu. Em 2018 eu comecei as gravações do Não Grita. Eu não tinha câmera, eu não tinha cartão de memória, eu não tinha HD externo, eu não tinha absolutamente nada para fazer um filme. Então eu contava com o apoio da escola de cinema, né, que me emprestava câmera, cartão de memória, né, então, enfim, eu fui me adaptando a tudo que estava acontecendo e aprendendo muito também, pesquisando muito para poder fazer da melhor forma possível, né, meu primeiro baby, meu primeiro filme, e enfim, foi uma experiência de aprendizado muito insana, muito louca, mas foi bom também. Nesse processo de ir à escola, pegar um equipamento, pegar um outro equipamento e tudo mais, desgastes aconteceram, né? Porque a escola é feita por funcionários, por pessoas que estão ali trabalhando. Enfim, nem todas essas pessoas estão alinhadas com aquilo que está no institucional da escola, entende? Então, assim, sofri muita coisa, já ouvi... Olha, eu vou citar aqui algumas coisas das quais eu já ouvi, tipo, que eu não sabia o que eu tava fazendo, que mais? Que eu não sabia nem o que era um longa-metragem, tava querendo fazer um longa-metragem. Todas as vezes que eu ia pegar um equipamento, tinha um monte de burocracias só pra mim. Era burocrático pra todo mundo, né? Mas conversando ali, trocando informações com os meus colegas, eu via que a coisa comigo era diferente. Só que eu não tinha como provar porque eu não tinha testemunhas, então... Como todas as vezes que eu tinha que ir para a escola, né, para pegar um equipamento, para fazer uma gravação, eu acabava tendo situações muito estranhas, situações muito agressivas, eu comecei a ficar com medo de andar sozinha na escola e comecei a levar pessoas comigo. E aí foi quando eu percebi que quando eu estava acompanhada, sobretudo de pessoas brancas, o tratamento era diferente dos funcionários, desses funcionários específicos da área de equipamento, e lá da sala de montagem, né, da ilha de edição. E algumas vezes eles deixavam escapar coisas como: ah, cara, se coloca no seu lugar, que você é só uma aluna. E aí as pessoas que estavam comigo perceberam que eu não estava maluca, que aquilo realmente estava acontecendo e tudo mais. E aí, assim, gente, eu queria terminar o filme, queria gravar o filme, eu não tinha condições, eu não tinha câmera. Eu falei, cara, eu vou aguentar isso aqui porque eu preciso gravar esse filme. E fui como sapinho, né? Até que chegou o momento X da questão, que eu vou contar pra vocês agora.
Ano passado, eu tinha uma gravação para fazer no estúdio da escola. Com 1 mês de antecedência, eu enviei um e-mail reservando o estúdio. Foi autorizado. Com 1 semana de antecedência, eu enviei um outro e-mail para confirmar se estava tudo certo. Estava tudo certo. Cheguei umas 9 horas da manhã, o elenco foi chegando, a equipe foi chegando. Até que me informam que o estúdio que eu tinha reservado estava sendo pintado. E aí fui procurar as pessoas de direito para poder dizer, olha gente, como é que a gente vai fazer? A escola tem 4 andares, tem uma sala disponível para eu poder fazer a gravação, não perder, né, o dinheiro e tal, não perder o tempo que a gente, enfim, reservou tudo e tudo mais. Conclusão de tudo, ficamos 4 horas para fazer a gravação. E aí se vocês estão pensando que essas 4 horas foram suaves, de boa, sentado num cantinho esperando alguém dar alguma informação, não. Essas 4 horas foram na base de muito xingamento e acusações. Dessa vez eu não estava sozinha, dessa vez não tinha o que dizer. Tinha muita gente que viu tudo que aconteceu e aí, assim, definitivamente eu não estava louca. Aquelas coisas estavam acontecendo. Um dos comentários que eu escutei nesse dia foi que um determinado funcionário faltou o dia de trabalho porque ele não queria lidar comigo. Ele não queria ter que olhar na minha cara. É difícil estudar num lugar que as pessoas dizem com muita tranquilidade e abertamente que não querem lidar com você. Enfim, então, no final das contas conseguimos uma sala, gravamos. No final do dia, às 4 horas mais ou menos, era um dia de sábado, o estúdio foi liberado e a gente precisava de um único take no estúdio. E a gente não ia levar 20 minutos para fazer a cena. Um take e autorizaram, a gente entrou. Tá bom, setamos a câmera, estamos, enfim, demos a ação. De repente, o sobrinho da diretora da escola abre a porta, entra no meio da gravação sem pedir licença, desrespeitando a presença de todo mundo. E aos gritos, aos berros, ele começa a dizer que eu não tinha o direito de estar ali. E uma série de coisas. E eu fiquei tão preocupada porque a equipe já estava passando por todo aquele estresse desde manhã. Falei, então vamos conversar do lado de fora do estúdio pra gente tentar resolver, chegar no caminho do meio. Então eu botei a mão no ombro dele e falei, vamos lá fora pra gente conversar. E ele disse pra mim o seguinte, não encosta em mim, não encosta essa sua mão em mim. E tentei de outras formas dialogar e a pessoa tava irredutível, não queria conversar. E aí eu sentei numa poltrona que tinha lá e falei assim, olha, chama a direção da escola e a gente vai conversar porque eu não saio daqui sem gravar. E, enfim, e aí ele disse o seguinte, a minha tia jamais vai se dignar a sair da onde ela tá agora pra vir aqui falar com alguém como você. Isso ele disse na frente de todo mundo que tava ali. Né? Não tinha mais aquela descrição do início de fazer certas coisas quando eu estava isolada, sozinha. Como vocês podem imaginar, eu fiquei muito nervosa com essa situação, tentei, enfim, argumentar, ele foi super agressivo, chegou, não vou dizer que ele me agrediu fisicamente, mas ele chegou a vir pra cima de mim, e aí se pessoas não intervissem ali, eu não sei o que poderia ter acontecido. E isso é porque eu tava numa escola de cinema, só fazendo o quê? Uma gravação, né, gente? Nada demais, não deveria ser nada normal numa escola de cinema. Eu tô só resumindo, porque assim, foram inúmeras situações que eu, infelizmente, fui me adaptando, fui tentando lidar e aí chegou uma hora que não deu mais. Eu procurei a direção da escola pra gente ter uma conversa definitiva e definir, porque de fato a gente não podia mais continuar do jeito que a gente estava. E então foi um custo, mas a gente conseguiu fazer uma reunião com a direção da escola, com a diretora da escola. E ela não se retratou. A única coisa que eu pedi foi, eu preciso de uma retratação pra gente continuar de uma forma não leviana, eu preciso de pelo menos uma retratação. Porque o que eu sofri é uma injúria racial. Basicamente. Então, o mínimo que eu posso querer é uma retratação. Ela não só não me deu essa retratação, como ela disse que não queria que o assunto chegasse às redes sociais nem na imprensa. Então, a única preocupação foi que esse assunto vazasse. Depois de sentar, pensar e refletir,
e me curar de tudo isso, eu decidi que, assim, não tenho mais condições de manter uma parceria com uma instituição que demonstrou completa inabilidade na resolução de um conflito que eu não vou dizer que é simples, mas que é muito óbvio que uma retratação é um mínimo. Eu não fui só desrespeitada como profissional, eu fui desrespeitada como um ser humano. Efetivamente a escola parou de responder qualquer tipo de contato que eu tentei depois disso. Não se retrataram e a única preocupação era que isso vazasse. E eu não queria polemizar, porque o racismo, ele é muito cruel, né? Porque a pessoa que sofreu racismo é ela que tem que se expor. É ela que tem que vir aqui, dar uma câmera, contar uma história de tudo que aconteceu. E a pessoa que fez o ato racista, ela fica protegida. Então, o racismo tem essa dupla vilania, né, que é te violentar na entrada e na saída. Eu tentei dialogar com a instituição, eu dei opções para a instituição, né, para minimamente a gente resolver esse conflito de uma forma adulta e responsável, e isso não aconteceu. Que é fácil pensar cinema, fazer cinema, difícil é repensar como a gente faz esse cinema, como que essa cena audiovisual está sendo criada num ambiente como esse, né, que a gente não repensa posturas, que a gente não consegue ter o mínimo de habilidade para resolver uma questão óbvia. Talvez eu fosse mais bem-vinda se eu estivesse lavando banheiros, mas com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, as gravações já foram concluídas, está tudo certo. Eu só estou agora viabilizando a montagem do filme, não só do Não Grita, como outros projetos que eu tenho também. Eu estou organizando uma campanha de financiamento coletivo, vai ser lançada dia 7 de julho. Então eu vou fazer aqui um momento meio blogueira. Me sigam nas redes sociais, eu tenho uma página chamada Kelly Tiburcio. E no Instagram eu tô como Kelly Tiburcio Preta. E eu não postei nada ainda no Instagram, mas eu vou romper o silêncio em decorrência dessa campanha. Eu espero que vocês apoiem e que compreendam um pouco dessa situação e compreendam que infelizmente ainda não é agora que eu tô aqui pra lançar o filme, mas ele já tá todo filmado, só falta edição e aí a gente tá trabalhando muito pra isso. Vou deixar vocês agora com alguns relatos. Meu nome é Mariana Lisboa, eu sou estudante e ano passado fui convidado pela Kelly para participar de algumas gravações como parte de um projeto independente. Eu aceitei e algumas gravações aconteceram na escola de cinema. Mesmo com todo o agendamento tendo sido feito com muita antecedência pela Kelly e pelos outros organizadores, no dia das gravações, primeiramente tentaram impedir a nossa presença no prédio, alegando que o prédio estava em reformas no dia, porém foi para esse dia que eles tinham agendado. E em seguida, alguns funcionários da escola de cinema tentaram impedir a nossa participação, a nossa gravação, a realização do trabalho, e inclusive foram muito desagradáveis e deselegantes conosco, especialmente com a Kelly. Eles agiram de uma maneira muito ríspida com a Kelly, ao meu ver, e em 2 momentos foram muito desagradáveis. Primeiramente, eles nos deixaram esperando até resolverem a situação das salas, e em seguida, quando nós já estávamos alocados em uma sala, eles nos retiraram dessa sala e em determinado momento nós tivemos que realizar algumas gravações na área de alimentação do prédio, da escola de cinema. Então foi uma situação extremamente desagradável para todos nós e eu acredito que foi uma situação desrespeitosa, extremamente desrespeitosa com a Kelly, que era a idealizadora do projeto e que tinha reservado as salas lá. Eu sou Paulo Vitorino, eu sou ator e em 2019 eu fui convidado pela Kelly. Eu lembro que uma das gravações ela aconteceu na Darcy Ribeiro, né? Foi num sábado, estava marcado para 2 horas
E a gravação ela foi começar muito tarde. A escola não estava cedendo o espaço que a gente queria gravar. No caso, a sala que a gente ia gravar. E aí, quando a sala ela foi liberada, era por volta de 4 horas. E aí, quando a gente estava prestes a gravar, entrou um cara, que eu não lembro o nome dele agora, mas ele falou que ele respondia pela diretora quando ela não estava. E aí ele começou a gritar, dizendo que a gente tinha que sair da sala, dizendo que a gente já ultrapassou o horário e que se a gente continuasse na sala, a gente ia ver o que ia acontecer. E aí começou a gritar com a diretora, também com a Kelly, né? E começou a gritar com a equipe. Eu achei que em algum momento ele ia partir pra cima dela, mas ela foi bem resistente. E aí ele saiu da sala. Meio que ameaçando a gente. Tipo, não sei o que ele ia fazer, mas ele saiu nesse tom de ameaça que a gente não ia gravar, que ele não ia autorizar e aí ele saiu falando isso. Aí eu lembro que a gente gravou muito rapidinho, só porque a gente não sabia o que poderia vir, a gente precisava do take. Aí a gente gravou e aí depois ele apareceu de novo, mandando a gente sair, falando que chamou segurança, não sei o que, se a gente continuasse. E ele ia ter que tomar outras medidas. Eu sei que foi muito constrangedor no momento. A Kelly ficou muito alterada, a produção, na verdade, toda ficou muito estressada, né, com a situação. E a gente teve que acabar, recolhendo as coisas muito rápido e saindo de lá, porque a gente não sabia também o que podia acontecer, né, dentro dessa situação. Eu sou Eto Silva, sou o marido da Kelly Tibúrcio, faço parte da assistência de produção dela do filme Não Grita. E esses fatos não aconteceram a primeira vez lá naquele dia. Aconteceu várias vezes, em vários momentos. Período que antigamente eu não queria que ela me envolvesse, porque eu respeitava muito assim, o trabalho dela, eu queria que ela sempre se destacasse mais, então eu não queria me envolver mais. Chegou a tal ponto que eu tive que começar a andar com ela, porque toda vez que ela ia buscar algum instrumento ou algum equipamento, aconteceu alguma coisa e eu notava que ela ficava muito triste, então eu decidi ficar com ela para saber o que estava acontecendo, até mesmo para ficar do lado dela, dar um apoio maior. E aí, por várias vezes, demoravam a entregar o equipamento ou faziam hora. E toda vez eles arrumavam alguma coisa para dizer que a Kelly não pediu, ou para falar que ela não estava se lembrando, cobrar coisas que ela já tinha feito por e-mail. E assim, ela sempre mandou para várias pessoas, não só para um setor. Então, nesse dia, eu conheço a minha esposa. Ela estava muito nervosa, só que ela ficou firme. Mas por dentro eu sabia que ela estava acabada. Quando a Kelly chegou em casa, eu sabia que não ia dar certo. Ela ficou no canto, segurando. Eu fui fazendo as coisas, quando eu vi a Kelly começou a chorar. Ela começou a chorar e ela entrou em crise. A Kelly ela tem ansiedade, ela passa por sérias crises de vez em quando. E aquilo foi um gatilho para ela. E aquilo foi me corroendo por dentro. Foi me corroendo porque é uma mulher muito esforçada. É uma mulher que batalha por aquilo que quer, que acredita no sonho e vai em frente. E aquela cena, aquele dia, acabou com uma parte disso. E ela sempre a mesma praxe. Não, a escola não adota essas medidas. A pessoa estava errada, mas em nenhum momento eles se prestaram à decência de pedir uma desculpa ou fazer uma retratação. E assim, ela sempre isso. Ela ia buscar os instrumentos, ou eles demoravam, ou eles começavam a subjugar ela. Por várias vezes eu já ouvi eles perguntando se eles perguntando para ela se ela sabia o que ele estava fazendo. Então é isso. Todo esse problema aconteceu naquele dia, a escola não se retratou. E a marca que deixou naquele dia na Kelly foi uma semana dela chorando, dela em cama. E foi uma barra para tirar ela desse lugar. Foi uma barra mesmo, foi com muita força de vontade que ela tem
de realizar o trabalho dela. Foi por isso que ela conseguiu se levantar de novo.